A equipe do Ground Hero liberou acesso antecipado ao server test e eu vou expor tudo! Segura o spoiler, galera! Eu sou a Beth e sim, o server test chegou muito mais rápido do que a gente imaginava. E como eu tive acesso antecipado, hoje eu vou mostrar como funciona toda a mecânica do servidor de testes, dar uma explorada no que foi liberado e, claro, testar as novas classes. Mas já aviso aqui que eu não vou passar um pente fino por todas as classes. Primeiro porque eu não jogo com todas, então fica difícil eu testar prestando atenção e comparando com os conteúdos que já tem hoje. E também porque eu simplesmente não estou por dentro das peculiaridades de cada uma. Eu tenho uma noção, mas eu não acho justo eu trazer uma análise toda chonga pra vocês. Mesmo porque segunda-feira, dia 8 de junho, vai ser liberado o teste server para todo mundo. É isso mesmo, pessoal. Vocês vão ganhar um login, uma senha e vocês vão conseguir entrar aqui dentro do servidor teste tranquilo. Então, o que eu vou mostrar para vocês é como que vai ser a mecânica do servidor e a gameplay com o arqueiro, começando pelo patrulheiro. E depois eu vou fazer também outros conteúdos com o ladino e também brincando com as outras classes. Meio que um spoilerzinho, sabor coisa nova. Vamos lá, no começo a gente já se depara com a tela nova de login, com um novo background, com uma música nova também. Quando a gente vem aqui em criar o personagem, já tem essas 4 opções disponíveis. Elas são pré-determinadas já no level 75, 200, 400 e 600. Então a gente escolhe aqui o level que a gente quer testar. E a gente já aparece aqui em Rucora, faz todo o procedimento tradicional, né, de quando a gente cria um personagem lá no Ground Hero mesmo, no servidor oficial. Aqui no caso eu vou escolher a arqueira e já fica disponível aqui em cima em trocar a classe para as demais evoluções. Então aqui explorador, beleza, e trocar a classe de novo, que aí vem as 2 opções disponíveis das novas classes. Aqui no caso eu vou escolher o patrulheiro e pronto, já tá tudo certinho. Então a gente pode sair daqui e ir já para Grindera. Chegando em Grindera, passar alguns pontos para vocês. Começando pelo personagem. Galera, tem como mudar o nome aqui. Custa uma bagatela de 750 gemas. Mas não sei se vocês perceberam, mas nós estamos muito bem servidos aqui com gemas Gold, Old. Dá pra fazer uma brincadeirinha. Então, é só vir aqui trocar o nome. Então, vamos lá. Aqui na tela do personagem, a gente já consegue notar uma coisa também. Já vem com os status upados. Como eu peguei marqueira, veio a destreza. Se você pegar um guerreiro, vai vir também o corpo a corpo. Pegou o mago, vai vir magia, assim como também o curandeiro. Só que o que difere entre as classes é o nível que vai vir aqui. Pelo que eu percebi, eu já criei mais de um arqueiro, criei outras classes também, e sempre vem com o mesmo nível, só que entre as classes difere. Então, se eu não me engano, por exemplo, o guerreiro vem com um level aqui 80 e pouco, se eu não me engano, tá? E não tem como a gente mudar isso daqui. Ah, Beth, mas tem como upar? Olha, tem. Aqui na lojinha, vou pegar aqui a Premium mesmo, vende os equipamentos de treino, aqui, por exemplo, o de gema. E a gente pode usar eles para fins de curiosidade, para ver o quanto que vai upar, a velocidade que vai upar, estando no nível que já veio o personagem. Então, deixa eu colocar aqui. Beleza. Ah, e outra coisa também. Como a gente tá bem aqui de gema, de old, de gold, a gente consegue upar os boosts de personagem. Então, aqui no caso, experiência de treino, deixa eu colocar aqui. E também experiência de treino no servidor. Então vai estar liberado pra gente upar tanto o personagem principal quanto o servidor. Vai ser maior bagunça isso daqui, já tô bem vendo. E aqui no personagem, galera, esqueci de comentar, tem as skins novas já. Já dá pra dar uma olhadinha aqui e testar a skin do Biridinho aqui. Aqui, o que tem de mais importante, que todos os NPCs aqui funcionam normal, galera. Só as vendas aqui que não faz sentido, não vai estar funcionando. Mas é o posto de mercado. No posto de mercado, vocês vêm aqui em comprar, buscar, e vem a lista de todos os equipamentos que estão liberados. Então aqui tem o set do 65, do 175 e do 300. Então, por exemplo, vou aqui buscar por arco. Tem o arco level 65, o arco do set 175 e o do 300 também. E é assim pra tudo. Então, por exemplo, quero o set da terra.
Beleza, tem aqui capacete, armadura, sapatos e as calças. E é assim pra tudo, pessoal. Inclusive, os equipamentos aqui do ladino, a adaga, já tem tudo também, ó. Vou buscar aqui. Tá aqui, dos 3 níveis. E uma coisa que eu me perguntei e perguntei pra equipe é se tá liberado o set do pupeto. Galera, não tá liberado. Assim, é uma lenda, né? A lenda existe, mas é uma lenda. Fiquei chateada com isso, pô. Queria testar o set do pupeto, pô. Será que vale a pena realmente ficar lá caçando pupeto? Não sei, nunca consegui, né, no caso. Mas será que vale a pena? Deve valer, né? Mas eu queria saber, né, como que é aqui, se vale realmente a pena. Enfim, brincadeiras à parte, eu acho que é isso. Uma coisa legal pra se considerar é que se você nunca conseguiu comprar os pets aqui no Premium, ou tem receio de gastar dinheiro e não sabe realmente como eles funcionam, você vai poder comprar eles aqui. Então, aproveita, galera. E aí tem a parte mais legal de todas, né? Como a gente tem old pra um caramba, a gente consegue upar aqui o tanto que a gente quiser de sigil. Montar a build, testar a build, refazer, deixar o personagem full sigil e ver o que acontece. Galera, dá pra brincar aqui. Muito bacana isso. Ah, Beth, mas tem como retirar a estrela, refazer isso daí? Como que acontece? Não tem, pessoal. O que a gente pode fazer aqui é refazer o personagem. E como que refaz? É só deslogar. Deslogou do personagem, perdeu tudo que você configurou nele. Ah, tomei DC, já era, perdeu. Ah, tá com lag e caí, já era, perdeu também. Ó, eu tinha criado o level 600, vou logar aqui de novo. E vai abrir um personagem novo, do zero, zeradinho, pra configurar tudo de novo. Então é assim, caiu, tomou DC, deslogou, foi tomar um café, foi lavar o cabelo, voltou, já era, não tem mais. Puta que pariu, Daragraça. Gente, corre. Corre. Gente, eu não tô preparada pra isso. Não tô preparada, não. Não estou preparada. Eu estou sem equipamento. Vamos agora, então, testar a classe do patrulheiro. Tô aqui com os equipamentos do set terra. Level 300, arco level 300, arco escarlate. A bússola, o anel do dragão do campo. Eu considerei pegar o pet de ataque. Eu até comprei ele, mas eu preferi aqui jogar com de velocidade pra andar mais rápido. Tô batendo aqui 400 de velocidade. Coloquei o amuleto, né? Vai que eu morra. Pra segurar os itens, né? Pra eu não ter que ficar recomprando e fazendo tudo de novo. Fabriquei flecha também. Já dei uma brincadinha aqui pra sentir a classe, né? Confesso aqui de primeiro momento que eu tive uma dificuldade para encaixar as habilidades aqui na barra, falta espaço, e eu ainda não consegui configurar a outra opção da barra, a segunda opção da barra, de uma maneira que dê para trocar rápido e já usar os atalhos de maneira rápida. Eu tirei algumas habilidades que eu usava, outras eu realoquei de lugar, então eu também tive um tempinho aí para me adaptar com esses novos atalhos. E já vou falar para vocês os destaques aqui do patrulheiro. Claramente o urso, que parece uma capivara, que é o nosso pet tanker, ele vai tancar o nosso mob enquanto a gente ataca. E tem também o lobo já é o pet de ataque, e falar pra vocês, ele tá muito forte, e o ataque dele é em área, então o Mobo soltou o lobo, show de bola. Outro grande destaque que eu gostei bastante é o Inverno Esmeralda. O Inverno Esmeralda, galera, é um ataque em área, e ele tem efeito de stun também, só que o CD dele é muito rápido, galera. Ele dura só 7 segundos para recarregar, então é uma ótima alternativa, enquanto a gente já usou lá o stun de... qual é o nome aqui? Da flecha de trovão. A gente já usou flecha de trovão, que tem um CD alto de 30 segundos, se eu não me engano. Uma saída é usar o Inverno Esmeralda, que é em área. Eu acho que aquele stun que a gente tem unitário aqui, ó, qual é o nome dele? Nem sei o nome dele. Dispara todo antes. É esse, né? É isso mesmo. Esse daqui vai cair pro terra, pessoal. Na hora que a gente liberar esse daqui de Inverno Esmeralda,
aquele lá vai cair por terra, porque esse daqui é em área, então muito mais prático. E outra habilidade que eu curti bastante, gente, acho que eu curti tudo, pra falar a verdade. Mas vamos lá, é a Fúria da Natureza, que também é um ataque em área. A área dela é menorzinha, só que dá bastante dano, é 130% de amplificação de poder. E também causa um efeito de envenenamento. Falar pra vocês, tá muito bom, eu curti bastante. E claro, temos também aqui a marca do patrulheiro. A marca do patrulheiro, galera, ela vai dar um debuff no monstro, né? Pra gente conseguir tirar um dano maior em cima dele. A gente causa 30% a mais de dano, só que ele é um alvo unitário, não é em área. Então eu acho interessante essa habilidade aqui pra gente usar nos campeões e nos bosses, né? Da Aragraz, Pupeto. Eu acho que isso daqui vai ser bem bacana de se usar. Ah, galera, um outro ponto também que eu esqueci de comentar é que vai estar liberado o PVP no servidor, beleza? Bora brincar então. Só que, pessoal, falar pra vocês que eu estou um pouco ainda me acostumando com os comandos aqui. Vamos lá, eu vou fazer com o urso aqui, mostrar pra vocês como que mova, deixa eu invocar ele. Aí a gente coloca pra atacar, beleza. Ó lá, vou usar um inverno aqui, esmeralda. Olha só, deu stun. Usei aquele lá de veneno. Deletei. Show. Juntar mais aqui um pouco. Gente, que delícia, né? Quando a gente tá com o boost de respawn ativado. É muito rápido. Ativei ali do servidor pra dar essa brincadeirinha aqui. Olha lá. Gente, agora o stun. O arqueiro tá delicinha agora com essa quantidade de stuns. Olha lá. Campeão. Coloca a marca. Deletei. Alegria, 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 alegria. Bora testar o lobo então. Deixa eu colocar ele aqui. Ah, e uma coisa que eu percebi que é legal, mais ou menos depois de cada mob que a gente deletar, renovar o petzinho, porque ele vai perdendo vida, né? Então ele pode morrer, acabar morrendo ali no meio do mob. Então é sempre bom ficar renovando ele. Será que meu lobo vai tancar? Ah, tancou. O dragão da floresta, como que vem? Com o lobo, não rola de mobar muito, porque ele morre rápido. Então, por exemplo, aqui no Dragão da Floresta, eu estou precisando mobar menos, senão meu lobinho morre. Olha lá, já tava fazendo de arrasta. Eu mobei um pouco mais, vou dar um stun. Ok. Olha lá, viu o HP dele? Se não tiver no stun, galera, o lobinho morre. Ó, vou invocar ele de novo. O que eu tô pensando aqui? Pra upar solo com um lobo, só se for de pouquinho em pouquinho. Nada de mobar, igual eu tô fazendo aqui, que não tá valendo muito a pena, não. Mas se a gente tiver numa PT, usar o lobo provavelmente vai ser muito tranquilo. Ele não vai morrer tanto quanto ele tá morrendo aqui, mesmo com 2, 3 dragões. Ele vai ajudar bastante pra galera que upa sozinha, principalmente quando liberar lá no level 75. Vai dar uma possibilidade maior pra ir nos mapas novos. E upar sozinho, derrotar golem lá nos Void. Eu acho que vai ser mais tranquilinho pra upar sozinho lá, não mobando, claro. Mas vai ser muito mais prático pro arqueiro tancar esses mapas um pouco mais cedo. Agora o urso, sem palavras, viu? Tá cumprindo o papel direitinho. Tá bem gostosinho de jogar com o urso, com o nosso amigo urso. As sigils, eu esqueci de comentar, mas eu deixei as básicas no full. Agressão, apressado. Coloquei artesão porque eu fui fazer flecha, então já aproveitei e coloquei. Alquimista também. Confesso que eu coloquei aqui pra facilitar, né, o uso das pots. Mas nesse level, galera, com drenar mana, com drenar vida no full e a estamina, eu não tô botando nada, praticamente nada. Porque regenera tudo. Então, assim, surreal, tá? Um sustain
magnífico. Bom, coloquei esquiva full, coloquei letalidade e precisão, que é o que aumenta o acertos críticos e o dano do crítico. O naturalista, que aumenta a recuperação, né, de HP, MP e SP. Proteção, né, pra aumentar, básico, né, classe papel tem que ter. Aumentar a vida também, tem pouquinho, né, não deu nem 10k aqui que eu bati. E velocidade, né, pra andar mais rápido. Coisa básica, assim. Humilde, né, humilde. Alô, Cadmus, alô, Biridim. Bora trocar aqui a cor do HP do nosso pet, do urso, do lobo, deixar amarelinho? Bora? Bora que bora? Ah! Quase fui, hein? Olha como ela vai. Vamos ver como que tá aqui no dragão de terra. Ó! Gente, que delícia. Gostosinho, gente. Não quero sair mais daqui, não. No. Ai, como que é forte. A experiência que eu tô tendo, eu imagino que vai ser assim. Eu faço solo, faço sozinho, uso urso. Em grupo, uso lobo. Vamos ver aqui o dragão de gelo. Bem tranquilinho, tá muito gostoso jogar com patrulheiro. Bora testar aqui. Vai, Pokébola! Vê se a capivara tanca. Vamos lá, vamos lá. Ixi! Alô, alô, alô! Peguei no gás aqui. Levando puta dano. Tá. Vamos ver. O problema aqui é o ataque mágico. Eita, meu Deus! Vai falando e não presta atenção no que tá fazendo. Vamos de novo. Com mais calma, com mais calma. Vamos devagar, vamos devagar. Clima tenso entre os brothers. Muita concentração. Não sufoca o artista. Tá, aqui precisa prestar um pouco mais de atenção. E ficar de olho na life do urso. O mob no máximo no stun, por causa do ataque mágico. Eu já arrasto aqui quase de novo.
Mas bom, pessoal, vou deixando o vídeo por aqui pra não ficar muito longo. Vou depois também fazer um vídeo do Ladino testando ele. Eu tô muito curiosa pra saber como que é jogar com um Ladino, entender as mecânicas dele, ver se dá pra jogar mobando ou não. O meu estilo de gameplay é upar mobando, então fiquei com receio de pegar o Ladino também, porque eu não sei como que é ele upando com mobs. Eu tenho a impressão de que ele não é uma classe pra upar mobando, então fico com o pé atrás. Mas bom, vou terminar o vídeo por aqui. No próximo eu trago o Ladino e vou também dar uma brincadinha com as outras classes e mostrar pra vocês como que tá aqui, dando um spoilerzinho. E é nessa que eu vou. Fui!